Mais uma vez, vamos repetir. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Toma teu assento, aplauda o Senhor. Graças a Deus. Essa semana está a ser abençoada, pelo menos para mim. Os meus irmãos falaram de forma exaustiva acerca do tema em causa, que é voltando ao altar da adoração. E nesses dias eu vou falar para os pregadores, vou falar o que? Vocês estão a espremer tudo, vocês estão a pregar tudo, vocês estão a falar tudo. Amém? Mas a boa coisa é que Deus é uma fonte inesgotável. Tem sempre palavra para nós. E creia que Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, no Antigo Testamento o altar era um lugar de sacrifício, amém? O altar era um lugar de encontro com Deus, onde as pessoas levavam seus sacrifícios, maioritariamente tinham que derramar sangue de animais. Os mais ricos poderiam sacrificar um bode, os da sociedade média poderiam sacrificar um cabrito, os mais pobres traziam uma rola ou um pássaro para lhe sacrificar. Uma vez a outra era também oferecido no altar produtos do campo, como frutas, cereais. Aleluia. Já no Novo Testamento, o altar de adoração tem uma conotação muito diferente, tem uma conotação muito mais espiritual. Eu não vou entrar a fundo porque os meus irmãos já conseguiram definir o que é que significa o altar. Meus irmãos, nós estamos a pregar exaustivamente. Nós estamos a falar não de um altar de pedras. Hoje, quando falamos de altar, estamos a falar da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós falamos voltemos ao altar da adoração, nós estamos a dizer voltemos para Jesus Cristo. Aleluia. E nós abrimos o livro de João capítulo 5, versículo número 1 até o versículo 14, o último versículo. É uma história muito interessante. A história que nós encontramos nesse capítulo e nesse versículo, você não vai encontrar em Gênesis, você não vai encontrar em Deuteronômio nem em Números. Você não vai ver Juízes a falar sobre esse tanque famoso chamado tanque de Betesda. Você não vai ver os reis a falarem sobre esse tanque. Você não vai ver Davi a falar sobre esse tanque. Você não vai ver Jacó, um homem que cavava tantos poços, a falar sobre esse tanque de Betesda. Se olhares no Novo Testamento, você não vai ver Lucas a falar sobre esse tanque. Você não vai ouvir Mateus a falar sobre esse tanque. Você não vai ouvir Paulo a falar sobre esse tanque. Esse tanque é descrito simplesmente, exclusivamente no livro de João, capítulo número 5. E para entendermos os mistérios do tanque de Betesda, nós vamos ter que fazer recurso à teologia, vamos ter que fazer recurso à arqueologia e, se possível, à própria língua portuguesa. Aleluia. A Bíblia diz, e eu disse que eu vou ser didático. Vamos voltar ao versículo. Não é escola de formação, mas vai fazer necessário. Diz a palavra: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia em Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo, e outras versões dizem um anjo do Senhor, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água,
E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali o homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são para por ali? Nós vamos desconstruir hoje alguns conceitos que a gente foi aprendendo durante muito tempo. Posso ouvir um amém? Acreditava-se que descia um certo anjo em Jerusalém, e esse anjo agitava as águas. O primeiro homem enfermo a descer era curado de qualquer enfermidade. Entretanto, a Bíblia diz que havia também um homem que há 38 anos esteve ali enfermo. Quem era esse homem, igreja? Paralítico. Quem era esse homem? Um paralítico. Amém? A primeira coisa que vamos desconstruir nesta noite é isso. Vamos voltar, vamos ser didáticos. Depois vamos pregar se for possível. Vamos voltar, por favor, tem essa imagem. Eu disse vamos ser didáticos, então vamos ter que meter Bíblia, meus irmãos. Versículo 5. Vamos todos. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo. Tem uma outra versão, por favor? Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. É paralítico? Irmãos, é paralítico? A Bíblia diz que é paralítico. Vamos para o versículo 6. Quando Jesus ouviu, deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Qual foi a resposta dele? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Vou fazer mais uma vez essa pergunta. Era um paralítico que esteve ali, biblicamente falando, sem você esforçar o texto. Era um paralítico, irmãos? Era? Essa é a primeira coisa que vamos desconstruir aqui. A Bíblia é tão simples, o Evangelho é tão simples. Por isso Paulo diz que não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Posso ouvir um amém? A primeira coisa que vamos desconstruir aqui é que não foi um paralítico tal como muitos pregadores têm pregado. A Bíblia não fala isso. E essa história você vai encontrar exclusivamente no livro de João. Mateus não fala sobre essa história, Lucas não fala dessa história, Marcos não fala dessa história, e a Bíblia não diz que foi um paralítico, foi apenas um enfermo. Por isso, tendes muito cuidado quando você lê a Bíblia. Não lê a Bíblia com a mentalidade de pregadores. Lê a Bíblia sempre com o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. Quem esteve ali foi um enfermo, não foi um paralítico. Se foi um paralítico, prontos. Talvez o desenrolar da história leva alguns pregadores e teólogos a pensar que foi um paralítico, mas o texto não nos diz que foi um paralítico. Aleluia. Acreditava-se também que um certo anjo descia, e há versões que diz: o anjo do Senhor descia, agitava as águas.
De modo que quando a água era agitada, o primeiro a descer é que era sarado. Isso sempre chamou a minha atenção, pastor Daniel. Por que o anjo agitava as águas e o primeiro a descer que era curado? E por que Jesus Cristo, o dono do anjo, foi naquele dia para curar apenas um homem? Dá-nos a entender que o anjo fazia o trabalho do seu, que é o Deus Todo-Poderoso. Se o anjo fazia o trabalho do seu Senhor, não havia necessidade de Jesus Cristo aparecer ali, porque ele já convencionou o seu próprio anjo. E uma coisa que chamou sempre a minha atenção é que parecia que eles estavam a disputar quem mais cura. Isso sempre feriu o meu coração. Se os irmãos prestarem atenção, quem trouxe Bíblia física vai encontrar o versículo número 4, por favor, vamos voltar. Irmãos, eu disse vamos ser um pouco didático, então a Bíblia ali, vamos prestar atenção, por favor. O versículo 4 diz que de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer enfermidade. Quantos trouxeram Bíblia física? Alguém encontrou essa passagem em colchetes? Não está em colchete na tua? Alguém encontrou essa passagem, esse versículo em colchetes? Do pastor está em colchetes? Posso ouvir um amém? Toda passagem encontrada na Bíblia em colchete dá-nos a entender que os copistas, os tradutores é que incluíram aquele versículo. Esse versículo não faz parte dos manuscritos originais. Foram os copistas que incluíram dentro da Bíblia. Então não é por isso que algumas versões dizem que o anjo do Senhor e outras versões dizem que um certo anjo descia. Aleluia. Então não foi o anjo do Senhor que descia naquele lugar, porque Jesus estando naquele lugar e o anjo estando naquele lugar, parecia que eles estavam a contender, parecia que havia uma disputa. Eu disse que para entendermos o livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14, nós temos que fazer recurso à teologia, temos que fazer recurso à arqueologia. Disse que em 1888 arqueólogos descobriram um tanque de Betesda lá em Jerusalém, e na base do tanque encontraram uma escrita, e essa escrita era Asclépio. Asclépio, ele é venerado, é considerado, ele é aclamado como Deus da medicina. Então dá-nos a entender que aquele tanque era dedicado a um Deus. Aquele tanque era dedicado a Asclépio, o Deus da cura ou da medicina naquela época. Porque o Império Grego-Romano colocando aquele tanque ali para venerar aquele Deus. Isso dá-nos a entender que toda pessoa que era encontrada no tanque de Betesda era uma pessoa desviada. E eu vou vos provar porque que era uma pessoa desviada. O tanque de Betesda significa lugar de misericórdia, mas esse tanque não mostrava nada de misericórdia. Me perguntam por quê? Porque a Bíblia diz, quando o anjo descia, assim que agitava as águas, o primeiro a descer é que seria sarado. Se o pastor Daniel tivesse a sofrer de uma doença terminal, e o pastor Figuer estiver também a padecer de uma doença terminal, o anjo descer aqui embaixo, se tivermos esse tanque aqui embaixo, ele sabe que vai morrer, o pastor também sabe que vai morrer, o primeiro a descer que seria curado. Qual é o tipo de sentimento os irmãos estariam a nutrir? Qual é o tipo de sentimento que o pastor Figuer teria se visse o pastor Daniel descer primeiro nas águas? É de amor? É de amor? Não. Seria de inveja, seria de ódio. Então Betesda
não proporcionava misericórdia. Betesda não proporcionava alegria. Em Betesda você não poderia haver comunhão. Está a ferir os princípios de Deus. Salmo diz que o quão bom, suave que os irmãos vivam em união. E em Betesda não havia união nenhuma. O espírito que predominava em Betesda era de desconfiança. Não havia misericórdia naquele tanque. Não havia compaixão naquele tanque. Não havia empatia naquele tanque. Isso nos faz lembrar algumas igrejas do nosso dia. Aleluia. Não foi o anjo do Senhor que descia em Betesda. E não era um tanque que oferecia misericórdia. Coitada das igrejas que colocam igreja tanque de Betesda. Meu Deus. Eu disse, estamos a ser didático, aleluia. Onde der para pregar, vamos pregar. Amém. Aleluia. Olha para teu irmão. Diga, estás preparado? Estás preparado? Aleluia. Amém. Então Jesus aparece e faz uma pergunta para aquele homem. Qual foi a pergunta? Vamos pregar com a igreja. Qual foi a pergunta? Vamos todos, irmãos. Qual foi a pergunta? Queres ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus. E eu já ouvi pregadores a dizerem: mas Jesus não sabia que o homem era coxo, não sabia que era alguém que precisava de cura. Fui mais perguntar: queres ser curado? Mas Jesus, eu já ouvi pregadores a dizer: mas Jesus parece não bate. Mas Jesus, e outros até pregam, né, brincando, que se eu fosse aquele paralítico, eu dizia: não quero ser curado, vim buscar uma coisa só assim. Irmãos, eu disse no princípio, o evangelho é simples. E tudo quanto está no evangelho é para mim, é tua edificação. Até uma vírgula é para mim, é tua edificação. A pergunta de Jesus não foi para confundir as nossas mentes. A pergunta de Jesus transcende a qualquer pergunta. Aquela pergunta no fundo foi um diagnóstico. Me perguntam por quê? Por causa da resposta que o paralítico, se vocês preferirem, ele deu. Qual foi a resposta do enfermo? Não tenho quem me leva para a água quando o anjo desce. Ou não tenho, ou quando eu vou, né? Alguém desce primeiro, em outras versões. Posso aplicar? Quantos de nós damos desculpas? Mas você não cresces porque o meu líder não me visita. Mas você não alcança aquilo porque nessa igreja me falam mal. Mas você permanece assim porque aí há muitas fofocas. É que nós damos desculpas para sustentar o nosso estado miserável. Nós não queremos admitir que nós falhamos. E a nossa narrativa é idêntica ao daquele homem. Quantas narrativas nós damos? Não estamos a crescer porque João Lourenço vendeu o país. Não estás a alcançar porque meu pai, meu tio não me ajudou. É que nós estamos a dar desculpa para muita coisa. É tanta desculpa que nós damos, meus irmãos. Por isso eu digo que a pergunta de Jesus foi um diagnóstico. E eu vim te dizer nessa noite: Jesus não tem opinião sobre você, ele tem um diagnóstico. Ele sabia o porquê que ele fez aquela pergunta para aquele homem. É porque ele queria trazê-lo de volta para o altar da adoração. Aleluia. Nós damos tantas desculpas. Nós damos tantas desculpas. E sabiam que naquele dia, aquele homem enfermo, ele fundiu a identidade dele com
com a situação em que ele esteve a viver durante 38 anos. Ele fundiu a identidade dele, porque ele foi um homem israelita, foi um judeu. E pesquisa na tua Bíblia, todos os judeus, Deuteronômio 28, tem bênção da parte de Deus. Para todos os judeus, ele nunca é tido como cauda, mas sim como cabeça. Para todos os judeus, ele nunca está atrás, está sempre em frente. Para todos os judeus, nada e ninguém pode lhe resistir. Para todos os judeus, é abençoado quem lhe abençoar. Para todos os judeus, é amaldiçoado quem lhe amaldiçoar. Para todos os judeus, é bendito no campo, bendito na cidade. Para todos os judeus, nada pode lhe resistir durante todos os dias da sua vida. É só você olhar hoje para Israel, uma nação rodeada de pessoas más, mas eles continuam a prosperar, porque eles cumprem os princípios de Deus, porque Deus abençoou Israel. Então naquele dia, nós vimos um homem cheio de graça, um homem cheio de promessa, mas sentado há 38 anos, quer dizer, ele fundiu a sua identidade em que ele esteve a viver naqueles anos todos. Assim tem acontecido conosco. Nós temos fundido a nossa identidade por conta da situação que nós temos vivido. Qual é a tua identidade? Nós temos aprendido que nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos tudo que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos tudo que a Bíblia diz que nós podemos. O que é que eu sou, pregador? A Bíblia fala em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz em todo o Novo Testamento que nós somos sacerdotes, nós somos reis e rainhas. A Bíblia diz que nós somos filhos benditos. É isso que a Bíblia diz sobre nós. A Bíblia diz o que é que nós podemos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que nós podemos comer algo mortífero e não nos causar dano algum. A Bíblia diz que nós colocaremos a mão sobre os enfermos e os curaremos. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós passaremos pelo fogo e não nos queimará. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós passaremos pelas águas e não nos afundará. O que é que a Bíblia diz acerca de nós? A Bíblia está declarando em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Lembra-se. O triste é que nós fundimos a nossa identidade com as narrativas que nós temos apresentado. E quais são as narrativas que você apresenta hoje? Quando Deus começou a comunicar comigo essa palavra, eu disse: meu Deus, bruxo entra mesmo na igreja, senta mesmo conosco, depois sai. Quer dizer, doente entra nos nossos cultos e sai doente. Quer dizer, pessoas quebradas, feridas, entram nesse templo. Nós não temos o discernimento. Irmão, você não é carne, alma e espírito. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e carne. Nós não somos mais guiados pela natureza humana, nós somos guiados pelo Espírito. Mas aqui está as pessoas que são guiadas pelo Espírito, não discernem, bruxos lhes brincam, são envenenados, não têm autoridade. Lhes falam: vamos orar por alguém, não tem autoridade. Os nossos cultos tornam-se plataforma, é performance daqui, de acolá, escolas daqui, de acolá, não é errado, é formação daqui, de acolá, não é errado. As pessoas saem para... Não há fruto nos seus evangelismos. As pessoas realizam conferências, congressos, não há transformação genuína. As pessoas fazem conjecturas, palavra bonita, as pessoas investigam, não é errado, mas há algo que transcende a isso. Há algo que transcende a isso. E Deus tem comunicado no meu espírito que Ele está a levantar uma geração de pessoas que se posicionam, uma geração de pessoas que voltam ao altar de adoração. Jesus. Por que há fofoca na igreja? Por que há grupinhos na igreja? Porque nós estamos
estamos em Betesda, num lugar onde não há misericórdia, porque nós saímos do altar de adoração. Estamos em Betesda. Em Betesda há desconfiança, em Betesda há ódio, em Betesda eu sou pastor, eu sou o man of God, eu sou a profetisa que não profetiza nada. Pastores gulosos comem as coisas das ovelhas e comem as próprias ovelhas, e Deus entristece com isso. Por que a nossa igreja não é relevante? Porque saímos do altar de adoração. Nós estamos em Betesda. Nós estamos em Betesda. Em Betesda, pessoas identificaram oportunidade para criar seu próprio negócio. Você acha que as pessoas que faziam um negócio gostariam que aquele negócio, ou seja, aqueles enfermos saíssem lá de Betesda? Não. Não. Aleluia. 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 Não era um anjo do Senhor, não. Era uma religião. Betesda poderia talvez se cantar. Betesda poderia se pregar também. Mas aquele homem esteve 38 anos em Betesda, poderia se entreter. Mas um dia, um homem chamado Jesus decide entrar em Betesda. Chegou diante daquele que era sempre o último e disse que queria ser curado. E disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E nestes dias o Senhor está a levantar homens da prostituição, está a levantar mulheres do conformismo, está a levantar mulheres da ganância, está a levantar pessoas das correntes do inferno, dizendo que eu nunca mudei, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. E essas pessoas já não querem mais performance, essas pessoas já não querem mais aplausos, essas pessoas já não querem mais oba-oba, essas pessoas querem algo mais. Ei. No versículo 14 a Bíblia diz que Jesus encontrou aquele homem no templo. Ele disse: não peques mais. A minha pergunta é: qual foi o pecado daquele homem? Você é livre para o Espírito ministrar na tua mente. Mas o que eu aprendi é que o pecado daquele homem foi crer durante 38 anos em uma crença que não lhe trouxe o livramento. O pecado daquele camarada foi estar diante de um altar que não revolucionou a vida dele. O pecado daquele homem foi estar 38 anos em uma vida com Deus que não mudava a vida dele e não mudava a vida daqueles que estavam ao seu redor. Esse foi o pecado. Esse é o nosso pecado. Esse é o nosso pecado. Quando é que você parou de ouvir Deus? Quando é que você parou de ouvir Deus? Quando é que Deus te deu uma palavra? Nós deixamos de ouvir Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você desconhece a voz do Senhor. É tantas vozes que nós ouvimos hoje. A voz de alcançar isso, aquilo. A voz de querer casar. A voz de querer ter a próxima casa. Há pessoas que estão a celebrar casa na Europa quando deveriam celebrar o seu lugar garantido lá nos céus. Há pessoas que estão a celebrar o próximo carro, estão a celebrar o próximo contrato quando deveriam celebrar quando virem pessoas arrependerem-se, alargarem seus próprios pecados. O ano começou
Até agora, quantas pessoas você apresentou para Jesus? Não te cansa isso? Não te cansa isso? Esses grupinhos que nós fizemos aqui na igreja, as fofocas que você leva, você é tão veloz em levar fofoca, você é tão desobediente. Ah, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Existem pessoas que se envolveram na obra, mas não com o dono da obra, porque deixaram e abandonaram o altar do Senhor. O Senhor fica tão triste, porque a mesma irmã que levanta a mão aqui é a mesma que está a rachar lá na discoteca. São pessoas que agora não conseguem discernir entre o doce e amargo. E a Bíblia fala em Isaías: ai daqueles que fazem do doce amargo e do amargo fazem doce. Há pessoas que aqui são santas, há pessoas que aqui são puras, há pessoas que aqui dão glórias a Deus, mas lá fora mudam completamente, tiram a capa de santo e nem chamaria isso de santidade, e começam a revelar quem verdadeiramente elas são. Mas o Senhor está a trazer a palavra genuína. O Senhor está a trazer um evangelho genuíno. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela faz divisão entre juntas e medula, entre a alma e o espírito. A palavra do Senhor já começou a ser pregada genuinamente nesse altar, onde os verdadeiros vão começar a se revelar e os falsos também vão começar a se revelar. Nós estávamos a refletir recentemente sobre o episódio que aconteceu com a vida de Salomão. Um dos primeiros milagres, eu chamo isso sim de milagre, foi quando Deus deu sabedoria a Salomão e duas mulheres dormiam. Essas duas mulheres tiveram filho. Uma distraiu-se, dormiu por cima do seu próprio filho, e quando ela deu conta que o filho morreu, ela desperta, pega o bebê morto, coloca no lugar, né, do bebê vivo de outra mãe. É que a que matou era distraída e a que lhe roubaram também era distraída. Epa, meu Deus. Acontece que quando elas trocam e elas despertam, a Bíblia diz que elas foram diante do rei, e o rei disse: olha, tragam-me a espada. E a espada chegou diante do rei Salomão. Ele disse que eu vou cortar. A falsa disse: sim, vamos cortar. É melhor que ela fique com uma metade e eu fique com outra metade. Mas a verdadeira: não mate, eu prefiro que o meu filho viva ficando com ela do que comigo. Meus irmãos, a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus é quem revela o verdadeiro do falso. A palavra de Deus é quem revela o verdadeiro do falso. Quando a palavra de Deus é pregada genuinamente, em espírito e em verdade, meus irmãos, o pecador se arrepende, o bruxo deixa de voar, a prostituta deixa de prostituir. Não é só sobre conjectura, não. É porque quem está a pregar tem vida no altar. É porque quem está a pregar tem vida no altar. É porque quem está a ministrar tem vida no altar. É porque quem está a ministrar foi treinado, foi forjado, e ele sabe que não pode brincar a palavra de Deus. Alguns anos atrás, nós levantávamos, eu e o irmão, subíamos monte sempre porque queremos ser batizados, queremos falar em língua estranha. Nós íamos, orávamos, queremos falar língua estranha, queremos falar língua estranha. Ele depois desistiu, eu não desisti. Eu disse: eu quero falar língua estranha, quero falar língua estranha. E eu comecei a falar, ele também começou a falar. Só que Deus começou a usar muito mais a ele do que a mim. Mas depois um dia nós sentamos e falamos: olha, há níveis que a gente quer chegar, há coisa que a gente quer fazer, não será agora, porque nós não temos maturidade. Aleluia. Nós não temos estrutura. Precisamos voltar ao altar de adoração. E o altar de adoração é um caminho estreito
é uma porta estreita. Para vocês, quer dizer, chegou, mas também tens que chegar. É tipo a salvação, você é salvo, estás sendo salvo. É tipo a santidade, você é santo, mas estás sendo santificado. Então, estamos juntos? Estamos juntos? Estamos juntos. Você é salvo, mas também estás a ser salvo. E como é que você é salvo? Estás a ser salvo. Você é salvo quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, quando Ele toma o teu lugar e Ele te dá o lugar dele, e Ele te justifica. Você está sendo salvo quando você ora, quando você medita, quando você se consagra, quando você jejua. Mas também você está sendo salvo quando você é espremido, meu irmão. Quando você é forjado, meu irmão. Quando você é forjado. Eu não conheço na Bíblia e fora da Bíblia homens e mulheres que foram usados por Deus sem passar pela porta estreita. Eu não conheço homens e mulheres de Deus que foram exaltados. Deus usou terrivelmente, eu até acrescento, escandalosamente, sem serem forjados. Por isso, meus irmãos, eu digo, sempre eu vou repetir, eu não temo nem bato continência. Quem prega bem e melhor, eu sempre vou temer, eu sempre vou bater continência. Pessoas que passaram no vale resistiram, pessoas que passaram por dificuldades persistiram, pessoas que foram forjadas, mas ainda estão em pé. A este eu digo, uau! Que maravilha, porque muitos se venderam, porque muitos largaram a cruz. Ei, eu vim te dizer, voltar ao altar de adoração é voltar para a cruz, é voltar para a cruz. A Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Voltar ao altar é isso. É você voltar para a cruz. É você largar as tuas mugingangas. É você largar a masturbação. É você largar o adultério. Ei, você que me assiste, a palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quisermos ver o âmbulo prostrado diante de Deus, nós temos que nos negar. E eu tenho dito, não tem vida para dar quem não tem vida no altar. Queres ser pai de multidões? Tens que ter vida no altar. Queres ver o Senhor agir? Tens que ter vida no altar. Por isso eu não me escandalizo com pessoas que não evangelizam. Eu não me escandalizo com pessoas que não se posicionam. É simples, a resposta é simples. Não tem vida no altar. Quem tem vida no altar não precisa dizer, isso aqui me escalam, eu tenho umas revelações. Não, quem tem vida no altar é como Davi. Eu te escolhi por detrás das malhadas, eu te escolhi por detrás das malhadas. Quem tem vida no altar não é como o primeiro irmão de Davi, não é como esses camaradas grandes, que por fora são grandes, mas por dentro são derrotados. E alguém já pregou em certo lugar, Golias era tão pequeno quando era Davi no físico, e Davi era tão grande no espírito quanto era Golias no físico. Então, quando nós voltamos ao altar de adoração, alguém pode ver apenas um rosto deformado. Quando você volta ao altar de adoração, alguém pode ver alguém que não tem dinheiro. Quando você volta ao altar de adoração, alguém pode ver até alguém que não se formou. Quando você volta ao altar de adoração, alguém pode até ver alguém que não tem carro. Quando alguém volta no altar de adoração, alguém por fora pode ver alguém que não tem casa. Quando alguém volta para o altar da adoração, alguém pode ver um homem qualquer coisa, mas no reino do Espírito, mas os anjos testificam e o Pai do alto celebra: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Oh, aleluia! A nossa irmã pregou ontem, estou a terminar. Há pessoas que não podem voltar para o altar da adoração porque nunca foram para lá. O altar da adoração, voltar no altar da adoração, é para pessoas que nasceram de novo. Há pessoas que aderiram, não se converteram. E como dar conta de pessoas que não se converteram? Pelos frutos. Pelos frutos. É pelos frutos. É pelos frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. É pelos frutos. Aleluia. O dom é necessário.
E eu nessa época eu quero muitos dons, porque dom e caráter devem andar assim, juntos. Chega do inferno brincar conosco. Não. A Bíblia fala em Romanos: a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam manifestar-se como filhos de Deus. Aleluia. Não se pode voltar se você nunca saiu de lá. Mas você que caiu, irmão, onde é que eu caí? Essa palavra não é para quem fornicou só, não. Não é para quem ainda luta com a bebida, não. Não é para quem ainda luta com coisas que você sabe que são desnecessárias. Essa palavra é para aqueles que não bebem, não fumam, não masturbam, não fornicam, não roubam, mas também não estão a demonstrar frutos, mas também não estão a ser respostas, mas também não são relevantes, são secos. Lhes trazem um doente e não conseguem orar pelo doente. É para aqueles que não conseguem levantar-se de madrugada para orar. É para aqueles que não têm a sensibilidade de ouvir Deus. Pois Deus fala por intermédio do tato, olfato, paladar. Deus fala, os dons estão ali. Deus fala, mas Deus não fala por que aqui? Porque muitos estão mergulhados no conformismo. Muitos ainda estão em Betesda. Muitos ainda não despertaram. Ah, meu Deus. Que Deus nos dê a graça de um domingo virmos aqui todos no mesmo espírito. Hoje ninguém vai pregar, hoje vamos nos quebrantar, hoje vamos nos lançar aos braços do papá, hoje vamos mergulhar. Sonho com um dia aonde o irmão tem um projeto, todos nós estamos aí a apoiar, porque temos o mesmo coração. Sonho com dias aonde o Senhor estará revelando coisas profundas. Por quê? Porque é isso que os filhos de Deus devem fazer naturalmente. Até esse naturalmente nós não temos. Isso é terrível, é perigoso. Mas a chance para você. Nós somos como nem um filho pródigo. A nossa irmã pregou ontem. E uma das coisas, pastor Daniel, que chama a minha atenção na história do filho pródigo é que a Bíblia diz que ele esbanjou de tudo quanto era do seu pai. Ele foi, fez e desfez, mas um dia ele caiu em si. Assim como existem pessoas que precisam cair em si para reconhecerem que o pai é tudo o que eles precisam e voltar para o pai. E ele disse: sim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E enquanto ele voltava, pastor, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo número 21, fala algo muito importante. Diz que todo filho rebelde, todo filho malandro, o que acontecia naquela época? Tinham que pegar o malandro, lhe colocar na porta. Os anciãos da cidade pegavam em pedras e apedrejavam aquele camarada. Por quê? Ele quebrou os princípios, ele desrespeitou o seu próprio pai. Ele é um malandro e os malandros mereciam morrer naquela época. Só que não para por ali. No livro de Jeremias, no seu capítulo 19, se a mente não me trai, fala algo semelhante. Quando Israel queimava os seus próprios filhos a Moloque, eles ofereciam, deixavam Deus vivo para adorar a Moloque. E a maneira de adorar é pegar crianças e queimá-las a Moloque. E Deus aparece para Jeremias e diz para ele: oi, levanta os anciãos, levanta as pessoas entendidas do meu povo, comprem um vaso e levam e quebram ali. Aquele quebrar era sentença para aquele povo. E Deus estava a dizer que eu me arrependo de ter criado vocês. Já não há mais chance para vocês. Eu estou a extirpar vocês do meio de mim. Eu estou a eliminar vocês do meio de mim. A Bíblia diz que quando um homem levantar-se contra outro homem, Deus pode levantar como juiz, né, no homem que tem razão. Mas se o homem levantar-se contra o próprio Deus, quem será juiz entre você e Deus? Quando o homem se levanta contra Deus, está acabado. Ei, cabode, a glória vai-se. Quando alguém peca contra Deus, não há sangue de galinha que te justifica. Quando você peca contra Deus, não é o teu tio,
ouro, não são os milhões que vão te resgatar. Quando você peca contra Deus, não há chance, acabou para todo sempre. Mas a Bíblia diz também, oh aleluia, essa parte me cuida muito, que enquanto o pai viu o filho a vir, ele sabia da lei, que se os anciãos virem o meu filho, talvez vão pegá-lo e apedrejá-lo. Então o pai vai a correr atrás do seu filho, para te dizer nessa noite, que a graça de Deus é mais veloz que a sentença dos homens. A misericórdia de Deus é mais veloz que a sentença do homem. A graça de Deus é mais veloz que a sentença do inferno contra a tua própria vida. Há esperança para você que caiu, há esperança para você que abortou, há esperança para você que está distante, há esperança para você que não profetiza mais, há esperança para você que perdeu as visões, há esperança, mas essa esperança pressupõe obediência. Eu disse e publiquei uma vez, o verdadeiro culto a Deus é a obediência. É a obediência. Aleluia. O altar é um lugar de substituição. Diga amém. Hoje, quando vamos para lá, já não morremos, vivemos. O altar é um lugar de substituição. Hoje, quando vamos para lá, já não somos sentenciados, somos absolvidos. O altar é um lugar maravilhoso. Hoje, quando voltamos para lá, as visões voltam. O altar é um lugar maravilhoso. Hoje, quando vamos para lá, você sai de lá a brilhar. E não somos como Moisés, que tinha que colocar um véu para que as pessoas não notassem que a glória está a passar. Pelo contrário, hoje, quando vamos para esse altar, nós brilhamos mais e mais e mais. E as pessoas começam a olhar para ti. Não é porque você comprou o melhor creme. Irmã, compraste o teu creme? Não, não é creme, é o Espírito Santo que brilha em mim. Hoje, quando voltamos ao altar de adoração, ei irmã, os irmãos já não vão atrás de ti porque é sensual, mas é porque você é mulher como Débora, você é mulher como Esther, você é mulher que se... Aleluia. É isso que acontece. Precisamos voltar ao altar de adoração. Precisamos voltar ao altar de adoração. Que Deus abra os meus teus olhos para vermos a graça que há no altar de adoração. Há uma paz mais perfeita que o sexo ilícito. Há uma glória mais gostosa que o suborno. Há uma paz mais linda do que as coisas que o mundo pode te oferecer. Mergulhe só um pouco mais, te entregue só um pouco mais. Coloca-te em pé em nome de Jesus. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso. Oh Jesus. Não esforce nada no nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Por que você é indeciso, indecisa? Por que a sombra de variedade em ti? Por que você coxia ainda? Porque você saiu do altar de adoração. Por que ainda você faz a exceção de pessoas? Porque você saiu do altar de adoração. E que Deus está a treinar elas para esse altar. Existem pessoas que estão sendo forjadas no altar. Existem pessoas que já estão no altar, mas é nesse altar onde estão a ser forjadas. José foi um homem que foi forjado no altar. José foi um homem que foi forjado no altar.
E as pessoas que são forjadas no altar, Deus lhes retira as ajudas humanas. Deus começa a frustrá-las para revelar algo maior. Não desista, você que está no altar. Ei, minha irmã, não desista, você que está no altar. A tua família precisa de ti, essa nação precisa de ti. As dificuldades que você passa é necessária no altar. Se José fosse salvo, liberto na prisão, quando nosso irmão Arlindo já pregou no domingo, quando interpretou o sonho do copeiro, talvez José seria mais um empregado lá no Egito. Mas Deus de propósito apagou tudo quanto o copeiro sabia para revelar algo maior. Não é o sonho do copeiro que vai trazer a glória, é o sonho do rei que vai trazer a glória. Rei deve interpretar sonhos de rei. Rei deve interpretar sonhos de rei. Há coisa que você não vai entender porque ainda não é do teu nível. Não, o Senhor ainda vai te forjar. Você tem que interpretar coisas grandes e difíceis, mas para isso você tem que ser forjado. Se José fosse liberto naquele dia, ele estava magoado com os seus irmãos. Talvez ele diria: agora me libertaram. Meus irmãos, vocês que me... vocês vão se ver comigo. José não estava maduro, porque ele precisava continuar a ser forjado. Ele teve que passar por essa dificuldade toda, para mais tarde declarar: o Senhor me mandou adiante de vós para preservar as vossas vidas. E as pessoas maduras não se ferem com facilidade. As pessoas maduras perdoam com facilidade. As pessoas maduras têm empatia. Quando ouvem um fulano está a passar por dificuldade, oram, jejuam, se entregam. Você está a ser forjado. Coloca a tua mão no coração. Diga: eu estou a ser forjado no altar de adoração. E se ainda não estou no altar de adoração, Senhor, guia-me de volta. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer, mas vai valer a pena. Hoje eu conversava com uma irmã para explicar essa questão de sermos forjados no altar de adoração. Um homem viu uma lagarta. Ele disse: eu vou acompanhar o processo do crescimento da lagarta. Nós chamamos de catatavite, né? Quem já viu? E ele ficou, olhava o primeiro dia, não acontecia nada. O terceiro, quarto dia, aquilo passou muito tempo, ele começou a ficar triste. Isso nunca nasce, esse bicho nunca sai. De tanto esperar, ele conseguiu dar conta que a lagarta já conseguia mexer e fazer esforço para sair. Ele disse: uau, finalmente eu vou ver aquele bicho feio a tornar-se numa linda borboleta. Uau. É que os dias passavam e a lagarta não saía, e parecia que esse segundo processo era mais doloroso para ele. Ele via, mas a lagarta, cai chuva, mosquito talvez pode picá-lo. A lagarta nunca sai, só a cabeça dele que está ali. E ele sentiu-se agoniado com isso tudo. Ele pegou um pico e começou a facilitar o buraco da lagarta. Aleluia. E ele ajudou, e aquele bicho saiu, só que saiu incompleto, não saiu uma borboleta. Uma parte era borboleta, a outra era ainda lagarta. E ele disse: eu sou isso. E é assim. Aconteceu algo maravilhoso. É que aquele esforço que ele fez de ajudar a lagarta fez com que a lagarta não ganhasse a estrutura toda que ela precisava ter. Porque a ciência diz que o esforço que a lagarta faz dentro do casulo libera umas enzimas chamadas enzimas de crescimento. Eu vim te dizer nessa noite que as dificuldades que você tem passado no altar de adoração estão a liberar as enzimas do crescimento. Os nãos que você recebeu estão a liberar as enzimas do crescimento. O Senhor vai permitir com que pessoas que tinham tudo para te ajudar, eles saiam do teu caminho, porque esse trabalho de crescimento não depende de homens nem de mulheres, depende de voltares no altar de adoração. Depende de voltares no altar de adoração. Então nunca saia desse altar.
Feche seus olhos. E ore a Deus. No final do culto, da próxima mensagem, você que foi tocado, eu quero que na segunda mensagem o Senhor vai continuar a falar no teu coração. Não saia desse lugar sem vires aqui em frente. Nós vamos orar por você. E creia, você nunca vai ser a mesma pessoa. Você vai voltar a profetizar. Não, eu me levanto como homem de Deus. Você vai voltar a ver. Você vai voltar a profetizar. Você vai obedecer num nível terrível. Aleluia. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído e apertado, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que dou é sempre uma nova história.